E aí, Mulheres Maravilha, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para mais um episódio do nosso querido e amado Mulher Maravilha Podcast. Podcast esse que é criado e produzido para você, mulher, como nós, 40 a mais. Hoje trazemos um tema que ainda causa muita insegurança, muitas dúvidas e, por que não dizer, polêmicas. Cabelos grisalhos, deixar ou não? Para falar sobre esse tema, para conversar sobre essa jornada de autoconhecimento e quebra de padrões, nós convidamos uma mulher maravilha que é modelo, empreendedora, que assumiu seus cabelos brancos e virou referência para muitas mulheres. Aqui conosco, seja bem-vinda, Valéria Rossati. Obrigada, gente. Obrigada, Beth. Obrigada, Roberta. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar bastante sobre esse assunto polêmico. Isso aí. Sem dúvida. Valéria, quando e como surgiu a decisão de parar de tingir esses fios lindos? Foi um processo natural ou teve um momento ali que você falou, é agora, eu vou deixar meu cabelo natural? Como é que foi isso? Um pouco de cada. Na verdade, por conta do histórico, né, da genética familiar, por parte da minha mãe, todos temos cabelos grisalhos brancos, então desde nova eu tinha esses cabelos grisalhos. E aí eu tava cansada de tingir, porque eu tinha que tingir a cada 15 dias. Quantos anos mais ou menos você tinha? Quando eles começaram a vir assim? 17 anos. 17 anos, meus primos, meus irmãos, mas claramente, obviamente não com o cabelo cheio, todo grisalho, mas tinha muitos fios. Né, branco já com essa idade. Então eu tingi o cabelo, claro, durante muitos anos também, até que teve um dia que eu cansei. Então, cansei porque eu tinha estoque de tinta em casa, porque eu já tinha tanta prática em fazer a cobertura, que eu fazia em casa, não precisava mais ir no salão. Então eu tinha um estoque. E teu cabelo originalmente, qual é a cor dele? Esse castanho que se mistura aqui, exatamente. Tá. Aqui eu não tenho nada, nenhuma tintura, né? Um então castanho é um castanho escuro. É. Esse cabelo aqui no final, no teu cabelo? Mas eu não tô na transição. É que o meu cabelo tem uma característica bem peculiar que, por alguma razão, os fios brancos, os meus, tá? Eles não têm força para crescerem até ter os fios ficarem longos, tá? Então, quando eles chegam nesse comprimento, mais ou menos, eles caem. Os que vingam, os que crescem, na grande maioria, são os castanhos, o que dá esse aspecto de degradê. Sim. E que é belíssimo, não é? Lindo, parece luzes, né? Exatamente. Tem gente que pergunta se eu pinto as pontas, se eu tiro as pontas. Tem quem pergunte se eu tô na transição, nenhum nem outro. Mas isso é uma característica do meu cabelo. E eu só pude descobrir que ele tem essa característica deixando os cabelos grisalhos e longos. E como é que foi essa transição para você? Quais foram os pensamentos? O que você teve que se trabalhar internamente? Quais foram os maiores desafios internos e externos antes de você decidir? Eu não consigo... Antes de decidir, acho que era uma coisa mesmo por conta da praticidade, né? Assim, eu fui pela praticidade, eu não aguentava mais tingir. Mas sim, depois da decisão, eu trabalhei isso com a minha terapeuta. Ela me ajudou nesse processo, mesmo porque na época que eu fiz a transição, não tinha perfil Instagram sobre grisalhos, eu não tinha com quem trocar, eu não tinha referências. Você não tinha referências, exato. Em que idade você fez exatamente? 42, assim, 40, 41. Acho que 42 já estava totalmente transicionado, vamos assim dizer. Você tá com? 50. 50. Então já faz... Maravilhosa. Já faz tempo. E como é que foi isso? Durante essa transição, você recebeu críticas? Como é que você lidou com comentários negativos? Muitas. Nos conte, não fale sobre isso. Olha lá, mulherada, atenção. Muitas. De mulheres, homens? Principalmente de mulheres. De homens também. De uma prima minha. As pessoas não entendem, né? Como eu volto a dizer, hoje em dia é até mais comum. A gente consegue buscar no Instagram um perfil específico sobre grisalhos. É possível. Mas há 10 anos, vamos assim dizer, 8 anos, quase não tinha. Então, quando as pessoas que estavam à minha volta me viram fazendo a transição para o cabelo grisalho, assim, eu recebi muitas críticas. Eu recebi um conselho, né, de uma prima minha. Conselho. É um conselho. Vamos ao conselho. Olha, eu acho que se você
por um acaso, se você estiver passando por alguma situação financeira que não te permita ir ao salão tingir, eu tinjo em casa pra Caramba! você. Mentira. Aham, verdade. Mandou essa, assim como se não Aham. houvesse amanhã. Tipo, me acolhendo. Um amigo do meu pai. Difícil aceitar que era uma escolha sua interna. E aí eu comecei a falar isso. É uma escolha minha. Não é uma falta de opção, é uma escolha. Eu tô escolhendo estar dessa forma. Então foi difícil. Mas com a ajuda da minha E dos terapeuta... homens, o que é que vinha? Poucos homens, mas recebi. Tá. Ah, você é tão bonita, você é tão nova, por que você tá fazendo isso? Não volte a pintar. De pessoas mais próximas, né? Um amigo do meu pai, ou seja, um senhor. Já Que tava tem sem... essa cabeça também. Exatamente. Meio que sem filtro, vamos assim dizer, Exato. né? E tem esse olhar, né? Ainda muito machista Totalmente, sobre a sobre coisa do isso. cabelo, não é? E essa questão é justamente o que você já está levantando aí, que é a questão da feminilidade junto com a velhice. Aham. É como se... Como é que você enxerga isso? Como se alguém que tivesse... Ainda mais a mulher, né? O homem tá tudo bem, né, gente? Mas a mulher de cabelo branco ainda tá ligada a essa questão da mulher mais velha, mais madura. Ah, E seu de cabelo um branco- desleixo, né? E de uma falta de desleixo. feminilidade, né? Quer dizer, você não pode ser jovem, bonita, feminina com o cabelo branco? Quando eu paro pra pensar, porque eu tive que desconstruir muita coisa, eu tive que realmente esmiuçar o assunto, né, com a minha terapeuta na época. Vem desse lugar, dessa estrutura machista, que tá tão enraizado dentro da gente que, mesmo que a gente a gente acaba reproduzindo que uma mulher que é bem resolvida, que é por escolha, como se ela não pudesse assumir os grisalhos, porque os grisalhos estão lá no nosso inconsciente. A senhorinha. Relacionados ao A fim da velhice. vida, a velhice, a perdas, principalmente a perdas. Né? Então, é muito trabalhoso desconstruir isso. Essa imagem de ser jovem, bonita e grisalha. E ultra feminina, ultra sexy. Exato. Que é o caso dessa mulher, Linda, gente. maravilhosa, gente. Assumir os fios naturais, então, a gente entende que vai para muito além da estética. Né? Claro. A gente tem que romper padrões em todas as esferas da nossa sociedade. Sim. Como é que você vê esse processo do deixar o teu grisalho? Ele influenciou em quais áreas da tua vida? Em todas. Nos conte Todas. um pouco Primeiro sobre porque isso. eu tive que acessar dentro de mim uma força absurda para enfrentar os olhares de reprovação, os conselhos que vieram disfarçados em forma, né, de crítica, as críticas em si. Então, essa força absurda me deixou me sentir mais bonita, porque eu tive que enfrentar sozinha, claro, com a ajuda da terapeuta ali do meu lado. Salve a terapeuta. E influenciou em todas as áreas da minha vida, né? E eu me tornei modelo por conta do cabelo branco. Eu quero que você fale sobre isso. Foi uma coincidência, porque justamente naquele momento o mercado da moda, da publicidade, estava se abrindo para a diversidade. Exatamente. Nós Você estamos disse já 10 anos atrás. Um pouco menos, mas menos, talvez uns 8. Uns 8 anos, exato. exatamente há uns 8 anos. Então eu tava, sabe, eu costumo dizer que eu era a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Eu tava grisalha a hora que o mercado se abriu. Então, assim, não tinha outra mulher, não tinha outra grisalha. Hoje em dia tem, ainda bem, mas na época não tinha, naquele momento não tinha. Então, influenciou em tudo, toda a minha vida mudou. E como é que foi isso? Te convidaram? Não, eu fui Como é que foi agenciar o meu esse start? filho. E aí a Booker falou assim, você está grisalha? A gente quer você. A gente quer você. Sensacional, mulheres, sensacional. Que ótimo. Foi exatamente desse jeito. E você acabou agenciando o teu filho ou não? Não, Você entrou na eu agência entrei e não ele... parei de trabalhar nunca mais. E aí Como tudo são as aconteceu. coisas da vida, não é? Quando é pra ser, é pra ser, foi não pra tem isso. jeito. Eu a procurei pra isso. Que maravilha. Você sentiu diferença quando você começou a trabalhar como modelo grisalha hoje, nesses 8 anos? Senti muita diferença, porque lá no início era a novidade, né? E eu acho isso maravilhoso que era novidade. Hoje em dia tem muito mais mulheres assumindo e eu adoro isso. Não acho que tem que.
Eu não sou essa pessoa, Sim. não tem que nada. A pessoa tem que fazer a transição se ela se sente confortável, né? Enfim, Se aquilo faz sentido para ela, claro, né? não tem Exato. que nada. Mas sim, tem bastante diferença de 8 anos Mas atrás o mercado pra ainda cá. pede muito. Pede menos. O movimento de abertura do mercado, agora, a Roberta acho que pode dizer, a Sim. gente... É possível de se observar uma contração. Exato. Expandiu, contraiu. Estamos neste momento. E nós, eu acho que vou fazer uma observação aqui que tem tudo a ver com o nosso universo, mas não necessariamente com o tema, né, dos cabelos. Eu sinto um leve retrocesso no nosso meio. Sim. Quando eu comecei em 1987, lá se vão 38 anos, nós vivíamos um ambiente extremamente segregador, preconceituoso, não é? Que nos validava pela fita métrica. Nós éramos validadas, existíamos como modelo ou não pela fita métrica. E éramos um cabide, sobretudo, né? E isso gerava uma série de consequências. Muitas amigas com bulimia e anorexia, perdi muita gente querendo emagrecer a todo custo, muita gente Remédios, né? Nossa, remédios, alimentares. distúrbios mentais, psicológicos, emocionais e físicos dos mais variados. Eu percebo agora, infelizmente, quero a tua opinião sobre isso, que estamos caminhando novamente para este lugar. Eu percebo igual. E Tem a mesma assim, percepção. Isso me dói um pouco, porque eu acho que a gente avançou tanto quando a gente entendeu. E eu acho que é uma conta demais, né, gente? Para mim é uma coisa tão óbvia, mas eu acho que não é tão óbvio assim, porque o mercado não vê desta forma, ou a maioria do mercado não vê desta forma. Se eu não represento aquela marca, aquela faixa etária, eu não vendo. É simples assim. É simples assim, mas não é, né? Pelo visto que vocês estão exato, falando. Só que não. Só que não. Quer dizer, seria tão simples se fosse o óbvio, não é mesmo? E a gente, infelizmente, tô observando aí uma marcha ré nessa coisa da mulher ser como é, com o seu corpo e, portanto, vender muito, né? Se apropriar daquele produto, daquela marca e vender para aquela mulher com quem ela está falando. Sim, para ela poder se Eu não consigo identificar. entender, Exato, porque a coisa mulher da que tem que se representatividade. identificar, ela tem que se enxergar lá. Sim. Então, justamente, é a diversidade. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, a gente precisa se enxergar para poder consumir, não uma coisa utópica longe da sua realidade. E nesse lugar que eu não consigo entender. E tem uma outra questão também que a gente pode trazer, que é o cabelo comprido. Porque você também tem um cabelo muito comprido. E eu me lembro, na época que eu fazia bastante publicidade, que eu trabalhava muito mais quando eu tinha um cabelo curto do que quando eu tinha um cabelo comprido. Mesmo não sendo branco, meu cabelo comprido aos 40, aos 35, não vendia para publicidade. Porque eles queriam uma mulher que representasse uma dona de casa, ou uma executiva, ou qualquer outro papel, mas que fosse uma mulher de cabelo curto. Não sei se você quase sempre teve cabelo curto. Então, mas eu percebo que tinha um quesinho também com a questão do cabelo. Como é que é isso para você? Porque a Valéria nos traz dois temas muito interessantes. Ela é uma mulher belíssima, jovem, mas que tem os cabelos longos e grisalhos. Para muita gente e para muitos cabeleireiros e profissionais da moda e enfim, para a nossa sociedade de uma maneira geral, eu já ouvi absurdos do tipo: ai, pelo amor de Deus, a mulher com esse tamanho de cabelo aos 40, 50 anos... Ainda falam sobre... Acredito, sim. A gente tem escutado uma série de comentários sobre, é por isso que estamos aqui debatendo essa questão, não é? Eu particularmente eu não ligo, assim, porque eu estou com o cabelo comprido agora, mas eu posso querer cortar amanhã, então eu não tenho... isso não me pega Esse de apego, nenhuma né? forma, assim. E claro, a gente tem que lembrar, né, também, acho que tem uma questão também sobre a saúde em si do cabelo da mulher, de 45 mais, na menopausa, a gente fica mais ressecado. Exatamente, né? o fio é outro, o fio né? é outro, é opaco, é mais difícil de crescer. Então, talvez, eu tô dizendo que talvez também por isso fomos ensinados a olhar para esse cabelo mais ressecado, que é uma luta para manter hidratado, brilho sedoso.
fomos ensinados a olhar com um olhar meio torto pro cabelo comprido. E né? bastante preconceituoso. Sim. Então eu acho que são dois assuntos. Então é difícil mesmo o cabelo comprido depois de uma certa idade, com os hormônios ali todos bagunçados. Difícil no sentido de mantê-lo saudável. É difícil. E a questão desse pensamento de que mulher de 40 a mais, 50 a mais, enfim, não é legal ter cabelo comprido, sabe? Que eu acho uma bobagem. Tá aí a Demi Moore, né? Que apareceu belíssima. É uma super bobagem. Cabelo aqui no meio das costas. A mulher tem que ser do jeito que ela se sente, que ela se olha no espelho, gente. E fala, eu sou linda, eu estou no meu melhor. Porque se você tá no teu melhor, pode vir infantaria. Entendeu? Debater o bombardeio de críticas que você vai estar em você. E eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente chega nessa idade, a gente passou os 40, os 50, a gente está tão mais bem resolvida, exatamente, tão no próprio eixo, que aí tanto faz e tanto fez. Não faz não mais é sentido mesmo? esse tipo de preocupação, né? Exato. E você comentou com a gente que lá atrás, quando você assumiu os teus cabelos brancos, você não tinha muitas referências, né? Porque não tinha perfis como tem hoje. Você não via referências jovens de mulheres com cabelo branco. E hoje, como é que você vê? Hoje você já você é uma referência, né? Mas você vê outras referências aí no universo feminino? Eu sei que tem, mas eu sou a minha referência. Então, assim, não dá pra ficar... É o que vocês acabaram de dizer, assim, é sobre mim, né? Então, que bom, eu sei que existem perfis onde a mulher, ela posta toda a transição dela, porque ela acaba encorajando, incentivando outras mulheres, eu nunca parei para ler, mas eu acredito que ela traga ali o que ela está sentindo, as aflições, os sentimentos, as sensações, as percepções em relação a essa transição. Porque é um bombardeio mesmo, né? Sim. E se a pessoa não estiver ali estruturada, sabendo muito bem o que quer, ela pode sucumbir. Por outro lado, eu também acho a militância tem que deixar cabelo muito chata. Eu acho que eu acho isso tudo que é extremado é chato. E que é impositivo, né? Isso, eu acho exato. muito chato, né? Então, como eu falei, não tem que nada. Não tem que nada, também acho isso. E se a pessoa também colocar os pés nessa estrada do grisalho e não se gostar, ela pode voltar. Tinge. É o que você falou, hoje eu tô com comprido, eu posso cortar, hoje eu tô branca, eu posso ficar ruiva. Sejamos livres, né? Meu discurso é sobre isso, sobre essa liberdade do pensar, do tentar, do ser, não ficar presa, que tem que isso ou tem que aquilo, é por aí. A minha irmã, ela tem cabelos brancos desde os 23. E eu tô com 50 e não tenho nenhum cabelo branco. Olha só. Então, assim, eu por mim não posso falar, porque como eu ainda não tive cabelos brancos, eu não sei como será a minha reação. Mas a minha irmã pinta o cabelo desde os 23 anos. Então, assim, eu vejo... E pra ela é uma questão. Ela, por exemplo, não se gosta, né? Que é o que você falou. Ela passa assim, Beth, tá cheio de fio aqui, branco, não precisa de um cabeleireiro. Mas você fica realmente, é uma decisão sua. De ficar à mercê disso, de cabeleireiro, claro, de buscar melhor tinta, melhor cor. Aí também é divertido, que uma hora ela tá loira, uma hora ela tá mais morena, uma hora ela pinta mais escuro, outra hora ela tá mais aloirada, assim, com tá brincando umas luzes. De ser ela, né? As suas vontades. As suas várias facetas, né? Exato. É muito divertido Porque isso. todas nós temos muitas facetas, né? Muitas. Eu sempre falo que eu sou as múltiplas Robertas. Eu tenho uma série de Robertas que me habitam. É isso. Uma delas, por exemplo, que eu acho que cabe muito trazer aqui, né? E poder gostosamente compartilhar com você, minha querida. Somos modelos, então, não é mesmo? Sim. Muitas pessoas já falaram, Roberta, você com esse cabelo curto ia ficar maravilhosa de cabelo grisalho. Olha lá. Tá vendo? Só que ainda não é o meu momento. Sim. Eu ainda não me vejo. Eu tenho muito cabelo branco. Muito. Ricardo Rodrigues sofre porque a cada 15 dias estou eu lá. Oi, Rico, vamos fazer a cor. E ele também fala. Ele fala, Roberta, o dia que você quiser, eu vou delirar de fazer teu cabelo muito moderno, muito curtinho, mais uma muito pergunta grisalho. para quem ainda não cheguei nesse momento. Mas chegarei, com certeza, em algum momento da vida. Sim. Como é que é esse retoque? Para quem começa a ficar com cabelo branco, você tem a opção de só fazer a raiz ou você tem que fazer o cabelo todo? No meu caso, é raiz.
Então, o Ricardo, evidentemente, esta cor que ele trouxe para o meu cabelo era tingido de ultra preto. Aham. Essa cor que o Ricardo trouxe, que é uma coisa mais natural, de um castanho escuro, etc e tal, e que ninguém fala que eu não sou. E eu sou loira, né, gente? Ah, olha Pois só! Uma revelação! Roberta de Moraes é loira. E eu sempre a conheci, sempre morena. Não, Castanha. Você me Essa cor lhe cai conheceu. muito bem no cabelo. Porque é um Dourado, contraste, Não, né, da destaca, pele, né, dos os olhos, olhos, etc. E assim, eu sei que a minha alma se identificou com esse cabelo Sim. mais escuro. Eu adorei, falei, eu sou essa. Alguma Roberta dentro de mim falou, opa, esse lugar é confortável, é bom. No entanto, quando eu estava com cabelo loiro, eu disfarçava muito mais os grisalhos, que lógico. começaram a surgir. Agora, não. E assim, os meus jobs, muita gente põe meu cabelo para trás. Quer dizer, fica aquela a raiz. faixinha branca que me incomoda profundamente, Sim. porque é gritante, etc. Então, assim, acho que para todos os casos aqui, há manutenção, há disponibilidade, você tem que estar disposta a entender que você vai precisar ter cuidados, né? Que o fio branco, ele tem uma outra natureza de textura e que Sim. você vai precisar de muito mais cuidados. É mais poroso. Muito mais poroso, Ou seja, né? mais freeze. Não, e ele começa a ficar, não sei o teu, mas os meus fios brancos, eles ficam, meu cabelo sempre foi muito liso, né? Eles ficam mais crespinhos. Ficam? É Eu já desisti. engraçado. Porque eu tô sempre com essa nuvenzinha aqui assim. Meu cabelo tem muito frizz, né? Então assim, se um dia você fizer a transição, você te prepara. Te prepara, porque Tem eles algum se cuidado? rebelam. É A uma sobrancelha loucura. também, não é? Não, A minha sobrancelha começou a ter uns fios brancos. Ah, é? Aí de vez em quando eu olho no A espelho, sua não. tem uma anteninha assim, ó. Tum, Aí você vai lá e tem. que é a branca. tá. É um barato, né? Então eu não tenho, mas você vê. É isso, cada um é de um jeito, Cada um é de um jeito, exato. Mas sim, é mais poroso. É. E como Mais é que difícil. você mudou? Eu li uma entrevista sua que você comentou justamente que o cabelo era volumoso, né? Parece que, e cheio de frizz. E você mudou o estilo? Alguma coisa em você quando você mudou o cabelo? Tipo, mudou roupa, guarda-roupa? Não, você só... Não, na época da transição, eu usei um recurso que foi muito bem... Um recurso consciente, muito bem pensado. Eu usava e abusava de batom vermelho, justamente pra pessoa, pra eu chamar a atenção da pessoa pra minha boca, pros meus lábios, e não pra minha cabeça, porque a Que pessoa são belíssimos. não conseguia conversar comigo sem olhar Tipo pra assim, mim. ó, Eu falei, não aguento. Aí eu comecei a colocar lenço, eu falei, não, quer saber? Eu não vou colocar lencinho. Eu vou passar um batomzão vermelho. Maravilhosa. Porque, sabe assim, porque daí a pessoa... Foca em outra coisa. Foca em né? outra coisa. Então, mas eu não mudei. Claro, devo ter mudado o meu estilo, porque eu não sou a mesma mulher que eu era de 8 anos Claro, atrás, sim. 10 anos atrás. Não, e deve Eu ter fui- mexido até com a cor de roupa. Né? Acho que um pouco também. Sim. Também, mas acho que vem mais essa coisa da apropriação dessa força, né? E eu me perceber no mundo uma mulher forte, assim. E aí acho que isso trouxe... Forte e autêntica, né? Que eu acho que, É, sobretudo, a coisa da super. autenticidade. Isso me trouxe uma... Tanto é que quando eu vejo, comparo fotos da minha fase pré-grisalho, ou seja, eu era mais nova, eu me sinto mais bonita hoje do que naquela época, naquele momento, porque hoje eu tô realmente muito confortável com quem eu sou. Muito segura, né? Muito segura, muito segura. E naquela época, não. Naquele momento, não. Eu tingia, né? Não tô falando que quem tinge tem segurança. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre mim. Lógico. Né? Então, eu tinha muitas inseguranças. Eu vivia, de alguma forma, presa. Então, essa liberdade fez com que eu me sentisse mais bonita também. Esse é um processo muito interessante quando eu olho para trás. Assim, a mulher que eu me tornei por conta de ter assumido os grisalhos numa época em que eu tava bombando na beleza, assim, 40, 41, 42. A gente tá Claro, uma idade plena. madura, Exato. plena, se achando, já passou 30 e pouco, você tá ali se achando. Então, foi uma desconstrução importante, poderosa, mas que eu acessei essa força interna e que fez eu, assim, a trajetória de lá para cá ser muito prazerosa. Eu sei que você tem um amor muito bonito. Ele viveu essa transição com Não. você ou ele chegou depois? Ele já conheceu chegou- a Valéria E Grisalha? que isso é muito legal também, Aham. né? Então, ele já me conheceu, Grisalha. Nós estamos juntos há 3 anos. E
foi um presente na minha vida, né? E, claro, ele é mais novo do que eu, me conheceu grisalha, então isso também é muito legal, porque quando eu fiz a transição, eu estava em processo de separação do meu ex-marido, eu lembro muito de uma frase que eu falei com a minha terapeuta, olha como as coisas são. Falei, olha, essa história de namoro vai acabar pra mim, porque homem aqui no Brasil, eu falei isso, homem aqui no Brasil não entende mulher de cabelo grisalho. Então, assim, eu vou até desistir desse tema, não que eu estivesse à procura, eu não tava mesmo. Eu vou até desistir desse tema, porque assim, não vai rolar pra mim. Só que rola bem, sabe? Porque eu acho que... Tá vendo só? É isso aí, que maravilha. Porque eu acho que tem a ver, primeiramente, né, com essa força. Isso, e como você se apresenta isso, pro mundo. Com esse brilho no olhar, né? É isso. Eu vivo a vida... E sexy, sedutora, linda, de bem com a vida, com esse olhar brilhante. Não poderia dar outra coisa, e teus né? filhos? Você tem 2 filhos, Eu tenho né? 2 filhos. A Vitória tem 26 e o Kim tem 23. Quando você assumiu os cabelos brancos? Então, você sabe, olha que coisa curiosa. Eu avisei, como se eu tivesse que pedir permissão. Quando Olha. eu paro, A gente faz isso, ó. A gente Sem faz perceber, isso. né? Sem perceber, porque é o processo de construção, né? Dessa liberdade, dessa busca da liberdade. Quando eu paro pra pensar que eu os avisei. Gente, que absurdo. Mas claro, eu não tenho o nível de consciência que eu tenho hoje. Sim, lá atrás, exatamente. Né? A gente também tem que se não perdoar, tinha, né? Isso, eu não tinha, na verdade, o nível de consciência que eu tenho hoje. Então, eu conversei, olha, eu vou assumir os... Não vou mais tingir, eu vou assumir os grisalhos. Mas isso que é absurdo, né? Tem que... Essa coisa de ter que Mas avisar. é natural, entenda que é natural e que é até de uma maneira inconsciente, porque a gente também quer ser validado todos os dias. Claro, é sobre então, isso. eu acho que está muito ligado à coisa da aceitação. Ainda mais porque a gente ama, né? Né? Exato. Passa por aí mesmo. Sabe, sobre essa ainda mais validação. Filho, pra eles não estranharem. Exato. Pra eles estarem junto, me apoiando. Vão me reconhecer, os meus próprios filhos me reconhecerão, não é? Então eu Gente, os que avisei. interessante. Muitas mulheres querem neste momento, estão nos assistindo, nos ouvindo, assumir os cabelos brancos, mas elas têm medo de assumir esses grisalhos pelo julgamento. E também com o receio de não ficarem bonitas. Ai, não vou me sentir bonita. O que você diria para quem está enfrentando esse dilema, olhando diretamente no olho da nossa telespectadora, por favor? Bom, o meu discurso é sobre liberdade, sempre. A liberdade de tentar, a liberdade de voltar atrás, caso você não se goste, a liberdade de conversar com as pessoas que estão ao seu redor, o marido, uma companheira, seja lá quem essa mulher tiver em volta dela, para ela estar confortável, confiante. E é importante o apoio de quem está junto, né, dos parceiros, das parceiras, é importante. Mas é basicamente sobre isso. Para ela saber que ela não se gosta de cabelo grisalho, ela vai ter que assumir. Porque não dá para imaginar a quantidade de grisalho que tem, como que ela vai ficar, qual vai ser o contraste do grisalho com a pele dela, com as roupas que ela tem em casa. Então, para ela saber, ela vai ter que tentar. E ela tem isso em mente, né? Tentou, não gostou? Volta. Tentou, gostou? Não é irreversível, segue. né? Não é irreversível. Não, e a transição pode ser feita de várias formas. Há quem corte o cabelo mais curto para ficar fácil, para o contraste não ficar tão evidente. E aí tem aquela coisa de decapar, né? Quem tirar faça isso, a cor, deixar uma coisa loira. Não aconselho, porque você tá querendo se livrar da tinta, mas cada um. Sim. Você tá querendo se livrar da tinta, você vai entrar num processo químico, assim... Pesado. E vai ficar aquela coisa, o grisalho com o loiro, mas enfim, cada um vai... Eu acho que ela tem que se ouvir. Ela tem que se ouvir antes de mais nada. E depois ir até um bom profissional, Exato. né? E ouvir alguém o que ela esse confie. cara... Exato. Para fazer, é o que você diz, para fazer a transição, se ver, se gostar ou não. Ou não. E tá tudo bem. É isso. Mas se você não experimentar, se você tem essa vontade, se você não se jogar, você nunca vai saber, né? Exatamente. E o máximo que vai acontecer é falar, tá. Ou às vezes a gente mesmo pode fazer luz e falar, ai, não gostei. Ai, vou lá amanhã, ai, gente, me arrependi, vou lá e pinta de novo. Exatamente. Temos liberdade para tudo isso, para ousar e abusar e entender quem é
quem é que tá aqui dentro, né? Quem é que tá pulsando, e naquele que mulher momento, é essa? porque a gente muda, né? É. E ainda bem que a gente muda. Se faz sentido naquele momento, exatamente. E hoje em dia tem referências, né? Se a pessoa colocar cabelo grisalho no Google, imagem, vão aparecer muitas referências. Então ela pode se inspirar em alguma mulher. Valéria, como é que você vê as novas gerações? Como é que você acha que as novas gerações vão encarar essa mudança, essa liberdade de estar sim com os cabelos brancos? Eu quero, eu posso, eu estou. Como é que você vê isso na nova geração? Você vê menos imposições? Eu acho, tanto é que eles vivem esse amor, né, mais fluido, identidade de gênero, né, fluida. Então, eu acredito que em relação à estética, porque é sobre estética, também eles têm um entendimento mais aberto, mais sobre liberdade, né? Eu espero, eu não posso dizer, porque eu convivo com jovens, mas eu não sei o que eles pensam especificamente sobre esse tema. Mas eu acredito que, de acordo com o modo em que eles vivem, não será uma questão quando eles alcançarem, né, a meia-idade, vamos assim dizer. Eu espero, pelo menos. Até eu acho que essa nova geração traz uma coisa muito mais liberta e de quebra de padrões, de protocolos, de paradigmas, que a nossa geração ainda enfrentou e muito, continua enfrentando, mas que é uma coisa da opção, sabe? De escolher. Eu vejo isso até no quesito afetivo, emocional, que essa nova geração, eles amam a pessoa. É isso. Eles não amam o gênero. É, exato. E essa liberdade, essa potência dessa liberdade de ser quem se é, eu acho que fará toda a diferença. É uma fluidez, né? Exatamente. Eles trazem muito o discurso da liberdade. Sim. Né? De amar... Não importa o gênero, de amar 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Exato. É sobre isso. Então, eu espero que o tema, cabelos brancos, grisalhos, esteja já dissolvido. Não seja uma questão para quem queira assumir. É isso mesmo. E que papo maravilhoso, não é mesmo? Ah, que delícia, que delícia Valéria. ter você aqui, Valéria. Obrigada por ter vindo, trazer tua história, ter compartilhado todo esse tema tão polêmico e tão bacana, muito com bom. tanta fluidez. Porque eu acho que a beleza está exatamente aí, né? Nessa liberdade de escolher ser quem se é. É isso. Exatamente. Obrigada pela Muito oportunidade. obrigada por estar Muito aqui. bom estar aqui com A vocês. gente que Sempre agradece, um prazer. Valéria. E é isso, gente. A gente vai finalizando aqui o Mulher Maravilha Podcast. E o importante é isso que a gente discutiu aqui com a Valéria, né? Seja quem você quiser. A liberdade, a beleza está nas nossas próprias escolhas. Valéria, muito obrigada. Obrigada. Um beijo grande para vocês. Por favor, nos sigam, não é, Roberta? É isso aí. No Se Instagram você e no gostou YouTube. desse episódio, já compartilha, já manda imediatamente esse episódio tão interessante para aquela mulher que você sabe que precisa ouvir isso. @Mulher Maravilha Podcast. Segue a gente lá no Instagram e no YouTube. Um beijo, até a próxima. É isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Eu agradeço a audiência de vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.